Obrigado. Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu fico muito agradecido, agradeço ao Domingos, agradeço ao Alain, a Renata, toda a equipe aqui do portal, fico muito agradecido pela oportunidade. Antes de entrar na palestra, vou fazer uma música aqui para vocês, que essa música é do Nando Cordel, e ele fez para o Chico, né, homenageando o Chico Xavier. Então chama-se Irmão Chico, né? Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou o amor, caluniado usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado, usou o amor, caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Tá bom, tá ótimo. Isso, obrigado. Tá ótimo. Gente, vamos lá. Processo de aprendizado. Muito de nós chega a casas espíritas, atribulados, atormentados, com muitas dúvidas e razões diversas. Lá fora, muita gente sem esperança, à beira do suicídio ou angustiado. E aqui na casa a gente vai encontrar algo que nos faz raciocinar, pensar. Começamos a enxergar algo que antes não víamos. Então, aqui na casa espírita, gente,
começa o nosso processo de aprendizado. Aqui nós somos acolhidos, não é? Então, o processo de aprendizado, que é o tema que eu escolhi, para falar desse novo ânimo que a gente tem que ter. E a gente começa onde? Aprender aonde? Na casa espírita, não é? No nosso caso aqui. É Jesus nos resgatando, é o Cristo nos resgatando, tá certo? Através da doutrina, através do jugo leve do Cristo. Jesus não fala do jugo leve dele, porque o jugo nosso é muito áspero. O jugo do ser humano é áspero, é pesado, mas o jugo do Cristo é leve, não é? Agora, é importante a gente saber que também, na casa espírita, você não está isento de colher aquilo que um dia você plantou. Não é? Por isso que muita gente às vezes, nossa, eu estou indo todo dia, toda semana eu vou na casa espírita, e às vezes a pessoa ainda tem algumas situações assim complicadas na vida dela. É porque você ainda não está isento daquele seu pretérito comprometido. Às vezes isso acontece até com os trabalhadores médium, tem pessoas que trabalham na casa 10, 20 anos, 30, e às vezes tem uma sombra por cima. E por quê? Porque ela ainda está resgatando, né? Nós, almas com muitas imperfeições que somos, nós ainda estamos no caminho, estamos buscando. Então, ao decorrer do tempo, sim, que a gente vai amenizando, né, a nossa condição para uma condição melhor, e a gente tem que cuidar disso. Quer dizer, não remove totalmente as nossas dificuldades. Mesmo porque, gente, a gente compreende, nós que estudamos a doutrina espírita, que essas dificuldades são os desafios, são ferramentas que a gente tem. Não é? Quem é que não tem uma dificuldade? Quem é que não tem problema? Todo mundo tem. São essas dificuldades que faz a gente dar um pulinho para frente. Não é? Então, são ferramentas que a gente vai se equipando, né, digamos assim. Você vai se equipando, a gente vai ver ao longo da palestra, aqui na casa espírita. Não é? Então, a gente vai ficar com uma condição melhor para a gente amanhã repassar para outro. O importante, no final da palestra, vocês vão ver isso. Nós recebemos, chegamos na casa espírita para a gente poder repassar depois. Porque isso não é uma função só do palestrante, do orientador, do presidente, do pastor, do padre, não. É algo que todos nós absorvemos para repassar para outro, aquilo que a gente aprende, não é? A gente vai adquirindo uma nova consciência sobre como divulgar o Evangelho do Cristo, não é? Então, fazer caridade, a pessoa quer ser trabalhador do Cristo, você tem que aprender, né, receber e repassar. Isso é uma lei, isso, e é o que a gente vai ver aqui hoje, através da presença nossa na casa espírita. E a gente pode começar assim. Então, são várias situações. Por que Jesus ainda não chegou para mim? Não é? Aí começam nossas inquietações na casa espírita, não é? Não tem isso? Mas por que Jesus ainda não chegou para mim? Aí eu fiz uma analogia, um comparativo da situação nossa com aquele momento na Galileia, com os discípulos de Jesus, não é? Então é uma passagem belíssima aí do Cristo. Jesus, ele estava orando ali numa região da Galileia, que é o norte de Israel, não é? É um lugar assim que chama Tiberíades, que você vai de um lado para o outro para Betsaida, e você atravessa o mar da Galileia, que de mar não tem nada, porque é um rio, né, de água doce, enfim. E Jesus fala assim para eles, então eu fiz esse comparativo para a gente compreender melhor a nossa história. Vão na frente, não é? Pode ir, vocês vão na frente aí direitinho, que daqui a pouco eu vou. Então, de repente, começa a madrugada, de repente o vento começa a ficar muito forte, tempestade chegando, inquietação, eles começam a ficar desesperados, porque era um barquinho, aqueles barcos de antigamente eram um barquinho. E Jesus, após 5 quilômetros eles estarem para frente, qual que é a pergunta deles? Por que Jesus ainda não chegou? A mesma pergunta que a gente faz hoje. Por que eles desesperados, né? Estavam tudo atormentados, e de repente, nesse momento, Cristo aparece para eles, e como também para Pedro, né? Que ele diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes?
Mateus capítulo 14, versículo de 30 a 31. O que é isso daí? Eles perguntando por que o Cristo não chegou. E é a mesma pergunta que a gente pode fazer hoje, naquele momento que aqueles homens estavam naquela tempestade, e o Cristo chega andando, né, sobre a água e dizendo, né, homens de pouca fé. E é a mesma pergunta que a gente faz. Por que Jesus ainda não chegou para mim? Será que o Cristo se esqueceu de mim? Por que eu estou na dificuldade? Por que eu estou com problema? Por que eu tenho uma série de coisas que acontecem na minha vida e eu não estou sabendo resolver? Resposta: porque ainda talvez você não tenha feito aquilo que deveria fazer. Talvez a gente ainda não fizemos aquilo que devíamos fazer, não é? Fizemos coisas que comprometeu a nossa condição. Porque Jesus, meus irmãos, ele não invade. Jesus não invade. A espiritualidade não invade, propõe. É diferente, não é? E se a gente não está receptivo, ele não chega. Então, se a gente não estiver receptivo, com o seu estado de espírito mais equilibrado, mais espiritualizado, digamos assim, não chega, porque o Cristo não invade, não violenta consciências. Se você vê toda a obra de Jesus nos evangelhos, não, sabe, ele nunca impõe nada sobre ninguém, nunca aponta o dedo, faz isso, faz aquilo, você... Não era assim, era sempre um convite que ele fazia. Agora, a boa notícia, gente, é o seguinte, que ele vai chegar. Então a gente pode falar, nossa, então estou acabado, porque se o Cristo não chegar para mim... Mas a boa notícia é isso, que ele chega, não no seu momento, mas no momento dele, certo? Ele chega no momento dele e na hora ele te resgata. Pode observar se não é assim na nossa vida. De forma surpreendente as coisas começam a mudar, porque ele te resgata, ele te salva, né? Ele te acolhe, porque ele é pai. Porque ele é pai. Não é? Quando a gente vai, é a mesma coisa um filho, né? Você vai... Filho está fazendo uma série de artes, você deixa até ver onde que vai, de repente é uma hora que você tem que acolher. E a gente não pode esquecer, nesse momento de acolhimento, que ele vem e nos resgata, Jesus sempre fala assim, olha, alegre-se, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Quer dizer, está ajudando nós ao longo desse tempo. Se o Cristo está falando, será que Jesus estava equivocado? Não. Né? Será que Jesus se equivocava? Um espírito daquela, né, daquela sabedoria se equivocar? Jamais. Então, todas as palavras dele, então, quando ele fala, é uma força para nós. Olha, fica mais alegre, eu estou aqui, tenha bom ânimo, eu estou com você. Não é? E a espiritualidade, gente, está sempre ao longo dos tempos nos ajudando. O que está fazendo aqui agora? Estão nos ajudando, estão sempre interferindo na nossa vida. Não é? E caminhando, a gente continua o nosso processo de aprendizado na casa. Imaginemos que nós estamos dentro da casa espírita, estudando e aprendendo sempre. Não é num dia só, não é no dia de hoje. É um tempo que você vai dando para que a espiritualidade possa se aproximar de você e você se tornar mais receptivo. E aí vem a questão seguinte, trabalhadores da última hora, quem são? Eu fiz essa palestra, acho que foi em Matão. Aí eu fiz essa pergunta. Tinha uma senhorinha na frente e falou assim, eu falei, quem são os trabalhadores da última hora? Os espíritas. Eu falei, não é bem assim, não é bem assim. Muitos espíritas acham e podem ser os trabalhadores da última hora, mas não são só eles, não são só os espíritas. Isso está nas escrituras, nos evangelhos, entendeu? Porque, na verdade, trabalhador da última hora é aquele que tem boa vontade, não é? Tem boa vontade, tem disposição para o trabalho. Esse é o trabalhador da última hora. E muitas das vezes são anônimos, são pessoas simples, são pessoas comuns, trabalhadores da última hora. Não é? Porque a gente foi chamado inúmeras vezes. O que é trabalhador da última hora? É aquele que foi chamado para a vinha do Senhor, aliás, é essa parábola que fala disso, mas muitas vezes a gente recusou. A gente fomos displicentes, a gente foi deixando de lado, relapsos, ingratos, inúmeras oportunidades desperdiçadas. Não é? E agora está sendo lançada a última hora, o último convite. Não é? Tem um momento que Jesus, junto com Públio Lentulus, né, todo mundo sabe, do livro Há 2000 anos, e tem Públio Lentulus, que era o grande senador, não é isso? Não tinha um senador romano? Imagina você diante de um nome daquele. Bom,
para encurtar a história, é o seguinte: na verdade, ele foi até Jesus com a mulher dele, né? Porque a mulher dele acreditava muito naquele homem, naquele nazareno. E esse Públio Lento, senador, homem poderoso, riquíssimo, você acha que ele ia? Ele falou: isso aí é conversa. Mas a filha dele ficou com hanseníase, a filha do Públio Lentulus. E aí a mulher: vamos levar até esse homem que ele está curando. Eles vão até Jesus, né? Muita insistência, ele vai. Mas quando ele chega diante do Cristo, esse senador, Públio Lentulus, ele fica assim, sem saber o que acontece, porque ele ficou diante do Cristo, era uma figura muito forte, né? Diz que o olhar de Jesus era assim, sabe, você não conseguia enxergar para ele. Tamanha era a condição dele diante dos mais simples, digamos assim. E aí Jesus só falando, Jesus chega para ele e fala assim, tem uma longa conversa muito bonita, mas ele fala assim, principalmente ele fala assim: olha, está no teu querer me seguir agora ou daqui a alguns milênios? Está no teu querer me seguir agora. E ele sem entender nada, né? Nossa, o que esse homem está falando? Está no teu querer me seguir agora ou daqui a alguns milênios? É óbvio que a história mostra que ele veio seguir depois. Não atendeu o chamado. Na verdade, a gente sabe que Públio Lentulus é Emmanuel, não é? Emmanuel, o grande mentor do Chico Xavier. Quer dizer, veio seguir o Cristo depois. Foi escravo, uma série de coisas, até chegar a ser Emmanuel, o grande mentor. E isso faz a gente questionar, né? Faz a gente pensar um pouquinho, será que a gente está fazendo a tarefa correta? Porque assim, o convite está sendo feito. Jesus está chamando nós de novo. Gente, então a gente não pode esquecer assim, o planeta está nessa fase de transição, né? Todo mundo sabe disso. Quando se fala em transição planetária, a gente tem que entender bem o que está acontecendo, né, para a gente não se equivocar com histórias fantasiosas. Mas estamos num processo de transição, certo? Separação do joio e do trigo. Separação do joio e do trigo. Né, onde o joio vai ser queimado e o trigo vai ser separado. Nós estamos nessa fase. Quanto tempo vai levar? Não sei também. Depende de uma série de situações. Mas nós estamos nessa fase. Então, assim, quando eu falo o último convite, é agora. O que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita? Estamos, de uma certa forma, atendendo esse convite do Cristo, que é para todos nós, que é esse processo de aprendizado para nós. Né? É Ele mostrando um caminho para a gente e a gente fazendo a nossa parte. Agora, vem o questionamento: será que eu estou fazendo a tarefa correta? Será que eu não estou dormindo demais? Né? Será que eu não estou perdendo muito tempo na minha vida? Quando eu falo dormir, não é dormir soninho, estou falando de soninho da alma. Esse é o soninho da alma. Não é o sono físico. Será que não estamos perdendo muito tempo na nossa vida? A gente tem que pensar nisso. Isso é o convite para a gente acelerar um pouquinho. O tempo não é de Deus, o tempo é seu. Só que a gente está nesse processo reencarnatório há quanto tempo? Né, querendo passar de uma condição para outra, então a gente tem que despertar um pouco. Quando você fala em despertar um pouco, gente, nós estamos querendo dizer o seguinte: como é que você prioriza seu tempo? O que você faz com o seu tempo? Com todo respeito, nós estamos perdendo muito tempo. Não é? Ficamos muito atrás de BBB da vida, sabe? Tem gente que assiste novela das 9 da manhã às 10 da noite, não é? Não, ninguém é contra as novelas, não. Ninguém é contra a televisão, ninguém é contra o divertimento, mas você tem que saber priorizar, porque você está ganhando tempo na sua vida. Não é? Eu costumo dizer o seguinte: o homem, desculpe os homens, mas é uma realidade, né? O homem gosta de sair do servicinho e tomar sua cervejinha para desestressar. Leva a sua mulher junto. Né? Ele vai ainda se desestressar, chega em casa lá, vai deitar no sofazão, ainda vai pedir a comidinha, ainda vai ficar bravo porque a mistura não é legal, não está boa. Está equivocado. Estamos em novos tempos, não é assim não. Entendeu? O processo hoje é outro. É priorizar de outra forma seu tempo. Isso é não dormir demais. O que nós estamos fazendo aqui? Graças a Deus. Entendeu? Eu trabalho com publicidade. E eu sei que a Rede Globo faz a cabeça das pessoas. Não só a Rede Globo, a mídia. A mídia envolve as pessoas de tal forma que as pessoas ficam, sabe, achando que o mundo é isso.
Por isso que a pessoa sofre. O espírito quer alçar grandes voos atrás de uma ilusão da matéria, como diz os orientais, ilusão da matéria. É isso. Aí você vai atrás, você não consegue, o espírito volta, deprime, porque ele não alcançou. Lógico, fora da realidade dele. Não é verdade? É assim que é o processo nosso aí fora. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, para que a gente possa caminhar com o pé no chão, não é? E assim, acordando, atendendo o chamado. É o que nós estamos fazendo aqui. Graças a Deus estamos aqui hoje, assistindo uma palestra, uma sexta-feira, entendeu? Muito bom. Graças a Deus que a gente está aqui. Porque a gente ouve, aprende um pouco, faz um pouco de oração. Você está priorizando o seu tempo com coisa boa. Mas a gente ainda está com os olhinhos fechados. Jesus dá tanta coisa boa para nós, mas nossos olhos, nossos ouvidos de ouvir continuam ainda um pouquinho tapados. Não é? Por isso que a gente sofre muito. Uma das coisas que acontece na casa espírita, todos chegam com muita vontade, né? Muita boa vontade. Todos os trabalhos dentro da casa, todos chegam com muita boa vontade, mas chega um momento assim que a pessoa passou um tempinho, alguma dificuldade, um questionamento, a pessoa já abandona, já vai embora, não é? A pessoa chega com muita boa vontade e de repente ela vai embora com algum milindre, alguma coisa que acontece, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que compreender, né, essa situação na casa espírita. Isso serve para nós, para trabalhadores, e a gente tem que saber se posicionar para a gente não se milindrar, para a gente poder seguir o nosso caminho, não é? Ninguém evolui sem luta, sem lutar. Não existe processo, né? Gente, e a luta se dá no campo de batalha. A evolução se dá no campo de batalha. Não é só em casa, é aquela historinha, né? Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem, não faz nada, fica só em casa. Não é isso, não é bem isso. É pôr a mão na massa, como todos, né? Todos os grandes seguidores do Cristo puseram a mão na massa, né? E muitos anônimos, muitas pessoas, enfim, mas não é pôr a mão na massa pelo outro também, mas é por você, é você ir atrás, a gente vai ver aí mais na frente. A evolução se dá no campo de batalha, e a gente tem urgência de investir onde? No nosso espírito. Sim, frequentar a casa espírita, pôr a mão, viver experiências, não é? Porque a gente não evolui, gente, se a gente não estudar. Se a gente não vir atrás, a gente não desenvolve, não é? E quando vem as dificuldades, elas são boas porque nos faz pensar. Na verdade é assim, quando as pessoas falam, 2018 seja um dia muito bom para você, mas na verdade as dificuldades é que nos ajudam, não é a calmaria não, né? Faz a gente pensar, faz a gente se mexer, você sai do comodismo com a dificuldade, não é? Então, tem uma passagem o seguinte: Arthur Moreira Lima, o grande músico, né, musicista clássico, isso é fato real. Ele estava fazendo uma apresentação maravilhosa e uma senhorinha acabou o show dele, foi até ele e falou: olha, seu Arthur, nossa, eu daria minha vida para tocar como o senhor. Ele virou para a mulher e falou assim: ó, eu dei a minha. Tá certo? Ou seja, se mexe, proativo, que a gente vai ver aqui. Porque o reino de Deus, gente, não é uma varinha mágica. Sabe o que é uma varinha mágica? Aquela que você vem aqui e vai, tuc, você melhorou, resolveu. Não é assim. Na verdade, é que sabe aquela sementinha que você vai, demanda tempo, demanda cultivo, demanda espera, paciência. A nossa vida é assim. O processo é esse, entendeu? Demanda cuidado. Não é uma varinha mágica. Eu vou lá no centro hoje à noite, tomar um passe, bom. Vocês vão se frustrar, porque as coisas não são bem assim. Faz parte também, mas não é bem isso. Não costuma falar assim os orientais, a questão de ser zen. A pessoa é zen. Na verdade, quando você acorda, até para você rezar, você tem que saber rezar. Você tem que pedir para Deus. Ai, Deus, tira do meu caminho aquele lá. Nossa, eu não quero enxergar aquele hoje. Deus, tira para mim essa dificuldade do meu caminho, do meu patrão. Não é verdade? Não é isso? Não é? Isso não é estar zen. Zen é aquele que acorda bem, graças a Deus, pediu força para o Espírito, mas é dentro dele, é interiormente. Ele não precisa disso.
Sabe por quê? Porque ele vai encontrar todo dia essa pessoa que te pisa no seu calo. Você vai encontrar todo dia aquelas pessoas que te afligem de uma certa forma. Você vai encontrar todo dia o seu patrão. Então não vai mudar nada. Por isso que você tem que estar zen. Não é? Sempre. Está bem. Com desorientais. Zen, quando eu falo, é estado de equilíbrio, estado de paz, estado de atenção, de prudência, né? Agora, isso exige luta, exige trabalho, né? Da nossa parte. Essa é a evolução que a gente precisa lutar. E aí a gente encontra no caminhar nosso serenidade em meio ao caos. Está tudo de perna para o ar, né? Tá. Violência, notícia ruim, não está? Não. Desemprego, corrupção, toda parte, um caos. Sim, mas e daí? O segredo é esse, você saber transitar entre as dificuldades. Esse é o segredo. Né? E você só consegue descobrir quando você está no meio a luta mais difícil. Quando você consegue... Nós estamos numa época assim, gente, que parece que ser bom não vale a pena. Não é não? Parece que a gente ser bom não vale a pena. Parece que você fazer o bem não traz benefício nenhum. Não estamos nessa época? Parece que assim, não vale, isso aqui não vale a pena. Não, é tolice fazer o bem para os outros. Não é? Porque o mundo é o mundo dos estrategistas, a gente está vendo dos espertos, não é? Vantagens e tal. E pior tudo isso aí com o aplauso da multidão. Isso que é pior. A multidão parece que gosta, né, de tanta coisa assim. Quando eu falo priorizar seu tempo, desculpa, hein? Música ruim hoje em dia, entendeu? Novela ruim, televisão ruim, uma série, entendeu? Esporte ruim, futebol ruim. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Esse é o mundo nosso. Político ruim, não é? Então a gente vai por aí. Agora, o que acontece? Não é se afastar da situação difícil, não é? Porque a gente sabe que a dificuldade tem um valor terapêutico, educativo, não tem não. A doutrina fala isso. A dificuldade tem valores educativos, faz você se mexer, né? Você já no seu pequeno universo, você já consegue caminhar melhor. Chico Xavier fala assim para a gente, meus irmãos, vida muito doce dá diabetes. Pô, Chico Xavier fala isso, imagina, coitado, a luta que ele tem. Não é? Então, essa é a luta. Eu trabalho com dependência química, Recanto do Senhor aqui, a gente faz parte do Recanto. Estamos lá desde 2002, já faz 18 anos, 17, 18 anos, na luta. Hoje eu tive à tarde numa primeira conferência de combate à droga, que foi realizada aqui pela prefeitura, foi o dia todo. Por quê? Porque é uma luta, estamos quase para fechar as portas, só não fecha por Deus, porque eu peço, ele vai segurando, porque ninguém ajuda. Estamos lá com quantos dependentes estão de pé, família, as mães chegam para mim chorando lágrima de sangue, entendeu? Porque o filho está na droga, na dependência química, e a gente está na luta faz 19 anos lá, e ninguém ajuda, ninguém quer colaborar, prefeitura, município, político, ninguém ajuda não. Aliás, está tudo certo, não estamos... Estou querendo dizer como é que é o esquema, mas não vamos desistir, mas não estamos desistindo. Graças a Deus a coisa está caminhando. É tido como uma das melhores comunidades do interior de São Paulo, Recanto do Senhor. Entendeu? Mas é uma luta. E a gente não pode parar e não podemos desistir. Porque quantas pessoas ali estão de pé hoje, em função do pior problema da humanidade hoje são as drogas. O pior problema da humanidade hoje são as drogas. Procura pesquisar e se informar com quem entende. Entendeu? Ah, não, mas não é não sei o quê, não. São as drogas. E nós estamos fazendo a nossa parte. Colocamos isso nessa conferência, né? A gente já participa faz 19 anos de seminário, de conferência, para ver se eles despertam um pouco também. Sabe por quê? Porque a gente segue aquilo que os espíritos falam. Os espíritos falam, você poderia resolver qualquer problema tranquilo, não é? Aí você fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que os espíritos estão certos? Aí tem o mais. Mas o que falta para vocês é boa vontade. Está no livro dos espíritos, só dá uma olhadinha lá. Verdade pura. Porque se você tivesse somente de boa vontade, você conseguia resolver.
Mas vai, aquela burocracia, vamos ver, depois nós vamos não sei o quê, sabe? E nós estamos aí na luta. E não vamos desistir, nós vamos até a última gota. Mas eu quero dizer isso, que no meio desse caos, nós não podemos desanimar. Porque assim, muitas pessoas falam, mas o mundo de ontem é melhor do que hoje. Não, está enganado. O mundo de hoje é bem melhor do que ontem. Há 50 anos eu sentava na calçada, eu também sentava com a minha avó, no meio da rua, para tomar aquele cafezinho, aquele bolinho de fubá. Mas o mundo de hoje é bem melhor do que aquela época. Vai levando sua vida até a aposentadoria. Essa passagem é muito interessante. Homem de primeira categoria e homem de segunda categoria, isso vale para nós. Isso foi um promotor de justiça que eu vi ele falando, e eu guardei até hoje isso daí, coloquei até na palestra, do homem da primeira categoria e do homem da segunda categoria. Nós vamos começar pelo homem da segunda categoria. Vamos lá, o que é isso? O homem de segunda categoria, segundo esse promotor, ele fala assim, que essa pessoa, você trabalha, você cuida da família, você desenvolve, você tem, né, seus negócios, você vai levando até a sua aposentadoria, de uma forma muito justa, muito justa. E depois você se aposenta, né, e vai viajar, vai passear, vai fazer o que você tem que fazer, o que você gosta. Esse é um homem de segunda categoria. E qual que é o homem de primeira categoria? O homem de primeira categoria, ele vai também, ele vai, trabalha, cuida das coisas, cuida da família, ele faz tudo o que tem que fazer, mas cuida dos outros. E depois ele se aposenta, ele vai também, faz as coisinhas dele e continua ajudando os outros. Foi isso que o promotor falou. Esse é o homem de primeira categoria. Não é? Porque se dedica a sua vida para o outro, né? Isso é coisa de gente grande, isso é coisa de gente que tem consciência elevada, né? Não é? Então, por quê? Essas coisas é bom para a gente pensar, gente. Sabe por quê? Porque a gente é muito seduzido, nós somos seduzidos pela matéria, que é a grande ilusão da matéria, como eu já falei, sabe, que os orientais falam, e muito bem colocado, porque ela é muito atraente, não é? As pessoas veem as coisas aí, vê aquele carrão, vê aquele tênis, vê aquela roupa, fica seduzido. A pessoa quer ser igual o Neymar, ele quer ser igual, sabe, o cantor não sei das quantas. Só que tudo na vida você tem que ter uma conexão real com as coisas. Você quer ser um grande cantor? Você quer ser um grande cantor igual o Domingos aqui, que tem um vozeirão? É sério? Você tem que ser no mínimo afinado. Concorda, Domingo? Hã? Não é? Não, é sério, eu estou brincando, mas é sério. Você tem que ser no mínimo afinado. Você quer jogar uma bola aqui no Neymar, você tem que ser no mínimo, não pode ser um pé de cana ali. Você tem que ter conexão com a real, mas o mundo de hoje faz você sonhar muito. Entendeu? Você quer ser um bom médico, mas você tem medo de sangue. Como é que faz? Você tem que ter conexões assim, que realmente liga a alguma coisa de uma forma real, naquilo que é seu potencial. Agora, a gente é muito seduzido, como eu falo, e isso faz a gente ficar preso na nossa vida, na minha vidinha, com meus amigos. Não, para mim está bom, sabe? Está bom? Uma hora não vai estar bom. Ah, meu clubinho está bom. Que clubinho, pô? Você tem que pensar nos outros também. Pensar nas pessoas. Cada um seu universo. Ninguém está falando para você sair daqui e fazer grandes obras. Não, a espiritualidade não está querendo isso. Começa com você e começa na sua casa. Começa por aí. Começa devagar. Porque a gente vem aqui no centro, faz não sei o quê, vamos lá, vamos fazer eventos, vamos não sei o quê, trabalhar, chega em casa, você não consegue controlar uma dor de dente, você não consegue controlar uma conversa com a sua esposa ou com o seu filho. Aquela gritaria, aquela violência, aquele trato, aquela falta de pacificação dentro de casa. Mas no centro, porque assim, eu já percebi, no centro as pessoas vão chegando no centro, a asa vai abrindo assim. Um monte de anjo vai entrando. A hora que nós saímos, as asas vão se fechando. Não é não? É verdade. Não chegando a parecer um monte de santo. Mas é assim na nossa caminhada. Então a gente precisa começar a pacificar dentro do seu universo. Né? Fechar um pouco a boca. Ter um pouquinho mais de perspicácia para lidar com os filhos.
Seu filho tem um cabelinho um pouquinho mais comprido que você quer já bater no menino, criar uma violência desnecessária? Para que isso? A linguagem é outra. A linguagem de 50 anos, de 40 é uma, a linguagem de hoje é outra. Você tem que ter um pouco de prudência, se você é pai, se você é mãe. Muitos dos problemas da droga, da drogadição, isso eu falo porque eu tenho experiência nessa área. Faz 20 anos que a gente estuda isso e eu tenho o cadastro deles na minha mão. A grande parte disso é por falta de amor. Está na dependência química por falta de diálogo com os pais. Não é? Pelo menos é o que eles falam. Sabe o que é isso? O pai não dá nem atenção, nem a mãe, não sei o quê. Vai lá, vou fazer uma cena para vocês aqui. Está lá o pai e o menino de 14 anos, 15, ali sentado, e o pai começa a ver uma cena na televisão, o menino mexendo com droga. Fala, olha lá, merece paredão, isso aí tem que ser preso. O menino, às vezes, está com um probleminha, ele sai de fininho, essa é a cena. Ele vai buscar conforto com o outro lá fora. Pronto, já foi. Não tem diálogo. Não é porque o pai acha que sabe tudo, a mãe acha que sabe tudo, sabemos, sabe? Não é assim. Um pouco de amor no coração, um pouco de diálogo, um pouco de compreensão. Amanhã seu filho vai melhorar. Isso é uma passagem, é um tempo só, é uma fase que ele está. Que criança, que adolescente que não passa por isso? Me aponte um. Entendeu? Ou de um jeito ou de outro, enfim. Porque faz parte do mundo, faz parte do que ele recebe. Não é? É assim, nós temos que ter um pouco de perspicácia para viver bem. Não é? Essa é a nossa grande luta, a nossa grande busca. Vale a pena ser bom? Vale a pena ser bom? Sim, vale a pena ser bom, porque a bondade não mora aqui. A morada da bondade é a casa do Cristo, é outra. A essência espiritual é outra. A morada do Cristo, entendeu? Então, é um ponto de vista diferente daqueles que vivem aqui agora. A bondade tem outra morada, tem outro local. A perspectiva nossa, gente, é uma perspectiva curta, pequena, imediatista, não é não? Somos imediatistas. Perspectiva de Deus é uma perspectiva de eternidade. Longo prazo, diferente. Porque Ele sabe que tem que dar um tempo para nós. Olha, eles são tão inteligentes, tão sábios, né, a espiritualidade, porque eles sabem o meu tempo. Falando, esse rapaz ainda vai levar um tempo aí, para até tirar o pé da lama. Não é não? É verdade. Então eles vão jogando com a paciência, te dando um empurrão, de vez em quando você leva uns puxão de orelha, nossa, de vez em quando você leva uma rasteira. Não é? É assim na nossa caminhada. É verdade. E às vezes essas rasteiras que a gente leva é para a gente dar uma despertada. Porque quando a gente não consegue se empenhar numa busca boa, eles chamam uma professorinha, chamada dor. Aí a professorinha vem e dá um puxão de orelha na gente. Não é? Então é esse olhar que a gente tem que ter para ter essas perspectivas mais de eternidade. Não é? Porque tem muita gente de desenvolvimento solidão, gente, amargura, depressão, tédio. Muita gente está desenvolvendo isso. Sabe por quê? A pessoa está desenvolvendo isso porque a visão dela é muito terreno, muito terra, muito materialista. E a pessoa desenvolve isso dentro dela. Conheço um monte de gente. É que nosso tempo é curto, não dá nem para... E outro dia um amigo meu, um empresário aí, o cara tem carrão, tem piscina, aquelas casas... Me ligou uma terça-feira, 3h da tarde, até assustei. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, não está bem, rapaz. Você pode vir aqui? Vou. Onde você está? Estou na minha casa, está na cama, não conseguia sair. Estava com uma depressão violenta. Um empresário. Eu fui lá, tudo bem. Eu falei, olha, que eu sei, vamos fazer uns passes aí e tal. Trabalho com a doutrina assim, não sou médico, mas já percebi. Vamos no centro hoje? Rapaz, eu não consigo dirigir. Eu falei, não, eu te pego, vem com o meu carro. Fui lá, levei ele, tomou uns passes, fez lá alguns dias de passe, não sei o quê. Um dia uma entidade falou assim, depois de algum dia falou, olha, a hora que ele saiu, fala para esse rapaz, de uma forma mais... Tem um pouco mais de amor no coração e tem um pouco mais de perdão. Eles têm que ter um pouco mais de amor, assim, não ser muito... E eu não entendi. Eu falei, olha, eu vou te falar o que me falaram aqui, para você fazer isso, ter um pouco mais de perdão. Eu não entendi, mas falei para ele. Passou alguns dias, ele me ligou de novo. Aí ele foi, já comeu, vamos para o meu carro? Não, pode deixar que eu vou sozinho. Legal, já conseguiu pegar o carro. E aí passou um mês, 2 meses,
Ele falou, me ligou de novo, falei, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem, graças a Deus, estou bem. E eu queria dizer para você assim, que eu me reatei com meus irmãos, que eu tinha brigado com meus irmãos, por causa de dinheiro. Estava dissolvendo a sociedade grande, empresa grande, aí, um monte de coisa, enfim, por causa de dinheiro, brigaram, tudo homens de 40, 50, 45 anos, irmãos, são cinco irmãos, tinham brigado, assim, aquelas brigas violentas por causa de dinheiro, de não se ver mais. O que aconteceu? O rapaz entrou em depressão. Olha só como é que a espiritualidade sabia disso. Ele foi lá, ele perdoou, seguiu o conselho, teve mais assim, foi lá, perdoou, e aí ele melhorou. Que coisa estranha, né? Coisa interessante, mas é essa por quê? Porque essa perspectiva da gente ter um pouco mais de amor no coração, um pouco mais de perdão. A vida não é essa luta aí, não é essa violência que está aí fora, não. Esse caos que está aí, não é não. Calma, as coisas vão se ajeitar. Deixa os políticos, não tem problema não vou ficar julgando eles, compete a Deus. Viu? É assim na nossa caminhada. Vale a pena sim ser bom, porque você se torna mais complacente, como Cristo era para conosco. Aí tem uma frase assim: não é se tornando iluminado que vai servir, é servindo que se torna iluminado. Interessante isso aqui, não é não? Não é se tornando iluminado que você vai servir, é servindo que você vai se tornar. O que é isso? Como é que eu vou me tornar um iluminado? Começando de que forma? O que jeito? Esperando o quê? Gente, tropeçando, chorando, servindo, sabe? Porque aí você tem noção do erro, você vai, se aprende, você tropeça, sabe? Você não fica esperando melhoria, sossego, você vai caminhando, é no meio da dor que você vai chegar a um ser iluminado. Porque você vai, como é que você vai se tornar não é se tornando um iluminado que vai servir, é servindo que se torna um iluminado. Você tem que trabalhar, vamos começar a trabalhar. Ao contrário dessa daqui que diz assim, ó, nosso maior medo, muito interessante, não é a escuridão, mas é a luz. Concordo plenamente, Nelson Mandela, cada homem inteligente, né? São tudo mandado de Deus, esses homens, entendeu? É tudo a ponta do Cristo aí, viu, gente? Siddhartha Gautama, o Buda, o Cristo está ali presente, entendeu? Martin Luther King, Irmã Dulce, Nelson Mandela, tem a presença do Cristo junto. O Gandhi, são homens enviados, eles são de nomes, né? Sem falar em Chico Xavier, mas tem muitos anônimos. Tem a presença do Cristo, porque esses homens que vão mudando um pouco a espiritualidade diante da humanidade. Então, quando ele fala assim, verdade, nosso maior medo não é escuridão, não é mesmo, porque é fácil da gente entender o que acontece. Quando você está na escuridão, quando você está no deserto, alguém aqui já passou pelo deserto? Não? Ninguém aqui sofreu? Nunca sofreram? Passar pelo deserto é sofrer um pouquinho. Que bom, hein? Se não passar, ainda vai passar. Olha que ser otimista. Mas passar pelo deserto é isso, passa uma situação difícil, uma situação triste, onde você sofre, e você está no deserto. Mas a gente não vai sofrer porque o deserto é Deus. Então a gente não sofre. Agora, a questão do nosso maior medo não é a escuridão. Porque quando você está na escuridão, você tem prudência, você está lutando, você está chorando, mas você tem prudência, não é? Você consegue controlar melhor, você fica mais esperto, não é assim, não? Você está ali passando. Quem é que de nós não passou por isso? Onde você fica mais atento. Porque quando você está na luz, você se acha autossuficiente, você acha que pode tudo, você é meio displicente, você vai... Não é não? Faz esse comparativo para ver se não é assim. Então você acha que você está na luz, estou bem, estou tal. Não estou falando daquela luz que ilumina, aquela luz que você consegue com o seu progresso moral. Não é essa luz é outra luz, não é aquela que ilumina. Mas tem uma luz que a gente se envolve, que essa ofusca. Não é? É essa que é perigosa, que a gente tem que tomar cuidado. Que é a luz do orgulho, da vaidade, de você achar que você é autossuficiente, de você achar que você não precisa de nada. É assim na nossa caminhada. Imediatismo de nós mesmos.
Gente, se você é uma pessoa que pensa só em você, você está no estado de derrocada espiritual. Você está a caminho da derrocada espiritual. Se você acha que você é autossuficiente, porque essa automelhoria não basta só para você, tem que ser para os outros também, como a gente falou. Você quer ter esse processo de aprendizado que nós estamos fazendo aqui, melhoria, nós temos que pensar nos outros. Não podemos só pensar na minha família, nos meus, né, que convive comigo, não, você tem que pensar nos outros, né? Porque a gente sabe que esse processo aqui, a gente tem que pensar na recuperação dos outros também, né? Nós estamos nesse processo de partindo para a regeneração, nós temos que colaborar, somos colaboradores do Cristo, por isso que a questão dos trabalhadores, somos todos nós. Trabalhador, você pode ser católico, evangélico, budista, pentecostal, ateu, espírita. Trabalhadores são aquelas pessoas que é complacente, que são solidários, não é? Você ora, você diminui a dor do outro, não é? Isso é você entrar um pouco, chamado pela porta estreita. Você tem que diminuir um pouco a sua arrogância, você tem que diminuir um pouco o seu ego, não é? O seu egocentrismo. Jesus, quando falaram, o Senhor é muito bom, bom é só Deus. Olha só um homem daquele falando isso. Gente, e nós? Mas eu sou bom. Não é? Mas ele sabia o potencial dele. Humilde é aquele que sabe o quanto ele é humilde e o quanto ele tem de potencial. Não é? Então, ele sabe que isso, de uma certa forma, para nós, gente, é um pouco dessa porta estreita. O que é a porta estreita e a porta larga que fala tudo? Todo mundo sabe, né? Já leu, não é? Porta estreita, não fala desde quando é pequenininho. Porta larga, gente, é aquela que você entra, você não sai do outro lado. Você entrou, você não sai. Tanta coisa. Porta estreita é aquela que você sai melhor do outro lado. Tá certo? E aqui é o seguinte, eu vou pulando por causa do nosso tempo. Então é o seguinte, para a gente ser proativo, isso aqui eu já falei, vou passando aqui. A gente é o seguinte, nós temos que ser, como eu falei no início, nós temos que ser um pouco proativo. O que é proativo? É aquele que se mexe, fazer o que nós estamos fazendo para buscar aprimoramento, buscar auxílio espiritual. Isso é vir atrás, como foi com o cego Bartimeu, que foi atrás do Cristo, tocou ele, queria falar com ele de todo jeito, não é? O paralítico de Betsaida, que ele não conseguia andar, e de repente ele chega para Jesus, olha, eles não me carregam, não consigo chegar até a água, e tal, e Jesus levanta, pega seu leito e caminha, pega sua cama e anda. O que é isso? Está falando para nós. Quando Jesus fala isso, porque ele é muito sábio, ele sabia que essas palavras iam ecoar aqui, ó, pela eternidade, como está ecoando para nós. Toma seu leito e anda. O que é isso? Vamos ter coragem, gente. Vamos caminhar para frente, não vamos ter medo, não. Nós não podemos ter medo, nós não podemos desanimar. É isso que Jesus está falando para ele ali. Quando chega o centurião, falando, eu sei daquilo que você pode fazer para o meu servo que está doente. Chega para Jesus, centurião, que cuidava de 100 homens. Centurião é isso, cuida de 100 homens. Romano, Jesus pode ir para lá que ele já sarou. E Jesus dá uma lição para os seus discípulos ali. Falou, nunca vi um homem com tamanha fé como esse aqui. O homem era um romano, era um soldado. Não é? Então, para a gente ver como as coisas são, a nossa caminhada. Zaqueu, todo mundo sabe Zaqueu, a historinha de Zaqueu, não sabe? Baixinho. O que ele faz? Proativo. Ele queria porque queria falar com Cristo, ver Jesus, e vai e sobe em cima da árvore. Tanto é que essa árvore existe lá, né, em Jerusalém, lá, tem lá cercada essa árvore onde Zaqueu subiu. Vocês podem dar uma verificada. E ele sobe na árvore e Jesus falou, vou jantar na sua casa hoje à noite. Não é essa a história? É. Proativo. O que é proativo? Nós temos que ser proativos. O que é vir na casa, participar, né? Fazer uma oração, tomar um passe, porque o passe revitaliza a gente. Não é? Então, é importante isso. E, gente, finalizando é o seguinte, quando você está nesse processo de aprendizado que a gente seguiu aqui, para a gente aprender um pouco, evoluir um pouco,
você muda, né? Você, através do centro, dos livros, das orações, né? Você vai tendo outros rumos na sua caminhada, e você se torna uma carta viva de Jesus, não é? Você se torna um evangelho vivo do Cristo, é chamada a carta viva. Aquele sal que estava insonso ontem, hoje ele é um tempero melhor na nossa caminhada. Isso serve para qualquer um de nós, entendeu? Então a gente sabe que ontem já foi, o nosso passado já foi, vamos ver a partir de hoje. Pode observar que na nossa vida, vamos observar que há 10 anos atrás, quem éramos nós? Não serve mais aquilo lá. E tem muita coisa que não serve hoje. Por quê? Porque a nossa visão é outra. Sabe? Aqueles lugares, o ambiente carregado, né? Perda de tempo. Vamos, né, ter um ambiente melhor, um ambiente mais agradável com a família, um ambiente sim de alegria, como diz o Cristo, mas um ambiente melhor. Certas coisas que a gente fazia não servem mais. Vamos andar em outros caminhos, para que a gente possa aprender um pouco mais. Perguntaram para Jesus o seguinte, finalizando, por que o senhor está chorando? Por que Jesus está chorando? Pelos descrentes? Jesus fala, não choro pelos descrentes, na qual merecem todo o meu amor. Eu choro por aqueles que acreditam em mim, conhecem o meu evangelho e não me seguem. Muita paz a todos. Dá tempo de tocar uma música? Toma. Como é que é? Não, isso não é, já pensei, se eu conseguisse resolver meus problemas tocando violão, não teria problema nenhum. Ué. Que trabalho bom, hein? Tocando violão. É que nem aquela situação, né? É assim, a pessoa vai, o filho vai estudar, o pai se mata, paga a faculdade para fazer medicina, e o menino vai lá e o pai vai e rala e faz. Não é? É o pai que quer, não é? O menino vou estudar, vou ser médico. Passa lá muito tempo, chega assim, pai. Não quero mais ser né? Mas o que você vai fazer, meu filho? Eu sei música. Aí eu vou fazer teatro. Quem se frustrou? Foi o filho ou foi o pai? Essa música aqui também. Estou achando a música que eu queria aqui, mas não tem problema. Essa daqui. Também essa música do Nando Cordel chama Paz pela Paz. Então tem um momento que fala Paz pela Paz. Vocês fazem junto, tá? Para mim não passar vergonha sozinho. Pode ser? Aliás, essa música que eu estava vendo outro dia, eu tenho ela faz tempo, mas quase nem tocava. Aí eu estou vendo na internet, eu estou vendo lá o Cordel, de volta pela Félix cantando, fiquei inspirado. A paz começa assim, sozinho. Com certeza sou feliz, se faço bem, meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz, ninguém chegou a paz, o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, nas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, pela justiça,
pela coragem de pela justiça